queridos irmãos e irmãs, é muito significativo que nesses dias de sede vacante a gente esteja celebrando Santa Catarina de Sena, essa santa, essa doutora. Uma curiosidade das coisas da igreja, que só existem na igreja, uma doutora analfabeta. Aqui às vezes na UF sai algum doutor analfabeto por aí, mas é por outras razões. Ela ditou as suas revelações, as suas reflexões, e aí pessoas do grupo dela escreveram. Ela era uma leiga consagrada da Ordem Terceira dos Dominicanos, assim como os franciscanos tiveram a sua Ordem Terceira para abrigar todos aqueles que viviam no mundo. Também ela, a Ordem dos Dominicanos, fez a mesma coisa, e ela fazia parte dessa ordem. Santa Catarina viveu num tempo muito conturbado na história da igreja, na época do assim chamado cativeiro de Avignon, onde o bispo de Roma nem pisava em Roma, porque morava em Avignon, no sul da França, e era escolhido ali um pouco a dedo pelo rei da França, e por ali ficava, e Roma ficava ali abandonada, e o que depois, uma situação que durou 70 anos, que depois deu origem a um cisma, que quando os papas resolveram voltar para Roma, depois surgiram aqueles papas de Avignon, os antipapas. E aí os concílios se reuniam para resolver a situação e mandavam os dois renunciarem, o papa e o antipapa, para eles elegerem um terceiro. Aí adivinha o que aconteceu, Ficaram 3 papas ao mesmo tempo, Um legítimo, e outros 2 antipapas. E essa situação durou ainda várias décadas e deixou a igreja num estado extremamente frágil, extremamente crítico. No final de todo esse processo se tentou fazer um concílio para reformar a igreja, que estava muito ferida, e o concílio ficou só no papel, porque nada foi feito. Até que apareceu um frade agostiniano dizendo: eu sim vou fazer a reforma da igreja, Martinho Lutero. Mais esse golpe a igreja levou. Uma história cheia de divisões, cheia de disputas, cheia de partidos lutando uns contra os outros. E aí, nesse contexto, ainda na época dos papas de Avignon, aparece Catarina, com a sua simplicidade, e lembra quem é o Papa, E ela dá esse título para ele, o doce Cristo na Terra. É muito impressionante que a fé de Santa Catarina tenha dado esse título para o Papa, numa época de papas extremamente mundanizados, extremamente frágeis na sua figura. Nem todos corrompidos, mas certamente todos de uma grande pequenez, diríamos uma grande mediocridade em todos os sentidos. Mas a fé de Santa Catarina, quando olhava para o Papa, mesmo que ele estivesse lá em Avignon, ela dizia: o doce Cristo na Terra. E o fato de ela amar tanto a figura do Papa, porque ela entendia o papel da unidade que representava, não
não fez com que ela atenuasse as palavras dela quando ela escrevia para os papas. E falava em termos extremamente corajosos e muito claros e duros, ainda que dentro de todo o carinho que ela tinha, né? E defendendo essa verdade, né? O Papa é bispo, tem que estar em Roma, tem que estar junto do seu rebanho. E tudo isso é bonito a gente refletir nesse momento em que a imprensa no mundo se inunda de artigos extremamente enviesados e politizados sobre o conclave, sobre até mesmo, né, sobre o papel que o Papa Francisco teve nesses 12 anos de pontificado, como sempre acontece. E aqui hoje Catarina nos convida, né, a olhar de novo para a figura, o papel, o munus, a missão do Papa, e seja quem for, seja como for, olhar para ele e dizer: o doce Cristo na terra. E então que essa seja a nossa oração, né? Pedindo por intercessão dessa grande santa, dessa grande doutora da Igreja, a graça dessa fé, né? Desse olhar, e também nos unindo à oração de toda a Igreja nesses dias, nesses momentos, né? Para que seja escolhido um novo pontífice, né? pelo Espírito Santo. Não se escandalizem com isso, né? Um teólogo importante dizia: não é verdade que é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Isso não é bem assim. E dizia: a história já nos deu prova suficiente que tem certos papas aí que certamente não foi o Espírito Santo que escolheu. Né? E esse teólogo, antes que vocês joguem pedra nele, foi aquele que foi depois eleito como Papa Bento XVI. Né? Teólogo assim mesmo. Então, vamos pedir, né, que o Espírito Santo esteja presente, né? Esteja presente. E isso acontece com as nossas orações. Né? A gente às vezes minimiza o nosso papel. O que vale a minha oração? Vale muito diante de Deus. Ele te escuta, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele te escuta e te ouve. Leva em consideração os teus pedidos. Pede com confiança, pede com fé, né, para que o doce Cristo na terra seja escolhido, né, pelo Espírito Santo.